Olá, eu me chamo Felipe, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos desenvolver o login, a autenticação aí de aplicação web, utilizando aí o PHP e o Laravel. Nós vamos ver aí como é prático fazer isso com o Laravel. Primeiramente, queria pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like aí para que o conteúdo seja recomendado aí a mais pessoas. E vamos lá. Então, primeiro, eu estou um pouco sumido aqui do canal, né? Tem algumas semanas aí, até meses aí, que eu não gravo porque circunstâncias, estava em obra aqui em casa, então estava sem ambiente para fazer, tudo muito corrido, tudo muito corrido aqui em obra, em reforma, então estava sem setup aqui sem meu cantinho aqui para gravar os vídeos, mas agora tá mais tranquilo, tá? E agora eu pretendo aí gerar mais conteúdo aí no canal aí pra gente, tá? Então, primeiramente, vamos lá, então, criar um projeto aqui. Nós vamos desenvolver aí uma autenticação, então, com o Laravel, tá? Primeiramente, nós vamos criar um projeto. É necessário que você tenha um Composer aí na sua máquina. Se você utiliza o Windows, use aí o WSL2, que é um subsistema Linux dentro do seu Windows, e você consegue aí executar os mesmos comandos aí que eu estou executando aqui, né? Pode ter o PHP e o Composer aí no seu Windows, você também consegue executar num terminal aí esses mesmos comandos, tá? Então vamos lá, Composer, nós vamos criar um projeto, né? Create Project. Aí nós temos essa flag aqui. Digitar Laravel, e o nome do projeto será colocar aqui, ó, Authentication Laravel, tá? Então, está criando aqui o nosso projeto. Aparentemente o nosso projeto foi criado. Agora nós vamos abrir. Cara, qual foi o nome que eu dei? Authentication. Authentication Laravel, beleza. Eu vou abrir aqui, estou usando a IDE Cursor, tá? Que utiliza de inteligência artificial, tá? Então nós vamos acelerar algumas coisas aqui com inteligência artificial. Ao invés de reinventar a roda, nós vamos utilizar aqui a IA. Deixa eu só ajustar aqui meu cursor. Trazer aqui para minha tela. Beleza. E deixa eu... ele assim, ó. Deixa eu aumentar aqui tudo, né? Para que você consiga ler aí os nossos códigos. Beleza? Então, estamos aqui com o nosso projeto criado, tá? Então, primeiramente, nós vamos utilizar aqui o Docker Composer, certo? Nós vamos criar um arquivo aqui do Docker Composer para que nós possamos subir aqui um banco de dados para nós trabalharmos aqui. Fazer o seguinte, ó, eu já tenho aqui esse Docker Composer, como o nosso foco aqui não é Docker, tá? O nosso foco aqui é criar aqui a nossa autenticação, então eu já tenho aqui um arquivo aqui criado aqui, tá? Eu só vou reutilizar ele, apagar algumas coisas que eu não preciso disso. Que mais? Eu não preciso desse volume, porque é só um modelo aí para fins didáticos. Eu vou renomear esse container, tá? Nós vamos subir aqui, ó, uma SQL versão 5.7. Isso aqui significa que nós vamos baixar do Docker Hub a imagem. O nosso container vai ter esse nome aqui, que eu vou chamar de
AuthStudy, container, AuthStudy. E nós vamos dar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o root. E nós vamos usar esse banco aqui, ó. AuthStudy, Laravel, beleza. E vou mudar esse IP aqui, ó. Aqui eu vou colocar 11. Eu vou colocar 11. Aqui eu vou colocar 11. E vou também mudar o nome desse banco de dados aqui. Então eu vou chamar ele de AuthStudy. Aliás, é a rede, né? Seria a rede do Docker que eu estou utilizando aqui. AuthStudy Laravel, beleza? Então aqui no meu terminal, aliás, no meu próprio terminal aqui do cursor, eu vou tentar subir aqui esse serviço, né? E vamos ver o que dá aqui. Vou dar um docker compose up -d para rodar em background e o build porque eu estou subindo esse container aqui a primeira vez. Vamos ver aqui se realmente ele criou o nosso container. Então, aparentemente, ó, nós temos aqui já, tá? É um banco de dados aqui rodando. Temos já um banco de dados aqui rodando. E vamos começar a configurar aqui, então, a nossa aplicação. Então, vamos subir aqui o nosso projeto, né? Eu tenho que rodar... Tem alguns comandos aqui que eu preciso rodar. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho que rodar aqui um npm install, né? npm install, um npm run build. Beleza? E eu dou aqui um composer run dev. Opa. Application octet stream, MIME type for run. E aqui composer, né? Composer run dev. Digitei compose. Ok. Deixa eu copiar minha URL. Vou abrir aqui meu navegador. Aí, deixa eu ver. Ele abriu aqui no meu navegador. Ainda não é isso. Deixa eu ver aqui. Tá, ele tá com alguns problemas aqui. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Beleza, ele vai dar erro porque a gente ainda não criou aqui o nosso banco de dados. Vamos configurar aqui o .env. Então vamos configurar aqui o nosso .env. Deixa eu só trazer esse .env para cá, ó. Porque aí a gente coloca as mesmas credenciais do banco. A gente coloca as mesmas credenciais do banco aqui, ó. Então eu vou usar aqui o MySQL. Esse IP do banco, coloco o IP do meu banco aqui. Eu vou utilizar o database, é esse cara aqui. Copio para cá. Root. Pego o password do root e colo aqui. Beleza. Eu venho aqui, crio outro terminal. Eu vou rodar também aqui o Artisan Migration. Para ele criar as tabelas de usuários, de jobs, de cache. Beleza, criou minhas tabelas. E também já vou rodar aqui, ó, o PHP Artisan dbseed para ele criar o usuário, né? Que a gente tem aqui, ó, por default aqui na instalação das últimas versões do Laravel, a gente já tem um usuário de default aqui. Vou aceitar esse cara aqui. Beleza. Ele vai criar esse usuário para mim com essa senha. E vou mandar criar aqui o usuário. E beleza, o meu usuário está criado. Só para confirmar, eu venho aqui no meu PHP Artisan Tinker. Tá? Não sei se você conhece, se você é iniciante no Laravel, mas o Tinker
permite que você teste aí os seus componentes, suas models, seus repositories, service, suas classes do seu projeto no CLI ali, na linha, no terminal, né? Então, PHP Artisan Tinker permite isso. Provavelmente, se você trabalha com Laravel aí, se você já mexeu, você já conhece. Mas vamos testar aqui, ó, se a nossa model foi criada. Vou colocar aqui first, ó. First vai trazer esse usuário aí, ó. Então, ele criou o usuário aqui pra gente. Se nós formos lá no browser, nós viermos aqui no browser, beleza, então ele criou já e a aplicação aqui está rodando. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o zoom aqui, para ficar tudo muito visível. E essa é a tela inicial aqui da nossa instalação e da aplicação Laravel, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos gerar aqui uma tela de login. Então, deixa eu fechar isso aqui. Nós vamos gerar aqui uma tela de login. Tá? Eu vou criar aqui um controller. Eu sair aqui do meu Tinker. Sair do meu Tinker. Eu vou criar aqui um controle, ó, PHP Artisan. Vou dar um clear aqui, só para ficar mais para cima aqui, para você conseguir ver. Ó. PHP Artisan make controller. Eu vou chamar esse controller de auth controller. Beleza? Auth controller. Vou esconder aqui um pouco para a gente conseguir ver. Posso fechar esse .env. E criei aqui meu auth controller. E agora eu vou implementar aqui uma tela de login, primeiramente, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui um método aqui que vai poder trazer para a gente aqui, poder printar para a gente aqui uma view, né? Então nós vamos criar essa view, que vai ser o nosso formulário de login. Nós vamos criar aqui, vou colocar aqui mesmo, aqui por default. É o seguinte, ó, auth, pasta e login.blade.php. Beleza, criei o meu login.blade.php. O que eu vou fazer? Eu vou usar a IA agora, o cursor. Eu vou usar o cursor para criar a minha tela de login. Tá? Eu vou usar o cursor aqui para criar minha tela de login. Não quero digitar todo, né, o formulário e criar as classes CSS. Né? Eu quero mais passar aqui para você como que é o fluxo, né, para se criar um login, mas eu não vou trabalhar o front, né, nas classes CSS, Tailwind. Eu vou pedir para a minha IA gerar para mim aqui, tá? Aqui, ó, gere para mim uma tela de login, um formulário de login, utilizando Tailwind, né? Por default, Tailwind já está instalado aqui no projeto, já está configurado. E eu vou pedir para ele respeitar aqui, ó, respeitando a identidade, diria ali, a identidade visual do meu welcome.blade.php, que é aquela tela inicial, né? Então ele vai seguir o mesmo padrão de cores, né? Vou colocar aqui, ó, acho que só isso, né? Só isso. Vamos pedir para ele gerar. Beleza, tá gerando o CSS pra gente, o HTML pra gente. Beleza, aceitei esse arquivo, tá? Então a gente já tem aqui a nossa view e nós vamos criar uma rota também. Vamos criar uma rota também para esse cara. Então, route, get login, então, só deixa eu carregar aqui o meu controller, que ele não foi carregado. E beleza, ó, já nomeei aqui a minha rota. E vamos ver. E eu vou proteger também essa rota aqui, ó, a rota de welcome, né, que é aquela tela inicial que nós vimos, default do projeto. Nós vamos já proteger essa rota.
middleware auth. Então, não é mais possível acessar aquela tela sem estar autenticado, né? Esse middleware auth, ele protege ali a rota. Só quem estiver autenticado consegue acessar a rota. Então vamos verificar aqui, ó. Olha que bonita a tela, né? Se eu tentar acessar a minha tela inicial, ó, ele não consegue. Ó, ele não consegue, ele redireciona aqui, a aplicação me redireciona para a tela de login. Então beleza, o nosso formulário de login já está feito. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso método de autenticação em si, né? Então vou criar uma function aqui, ó. Um método, né? Aliás, um método authenticate, beleza? Eu não vou seguir essa pegada aqui que a IA está me redirecionando aqui. Beleza, vou seguir isso aqui. Deixa eu carregar esse auth, support facades. Beleza. Então aqui, né, nós estamos definindo uma validação de que é obrigatório enviar o nosso e-mail. E é obrigatório também enviar o password, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar isso aqui assim, ó. Required email. E aqui, ó. Required, beleza. Beleza. E aqui, se ambos os campos aqui estiverem sido enviados, né? Ele vai regerar aqui uma sessão aqui de autenticação do usuário, uma sessão ligada ao usuário autenticado, e vai redirecionar o usuário para aquela tela inicial, caso a autenticação esteja ok, né? Caso as credenciais não sejam válidas, essa mensagem aqui será exibida, né, para o usuário. Então, nós vamos declarar aqui only input. Nós só vamos exibir esse erro aqui relacionado ao e-mail, né? Somente relacionado ao e-mail. Vamos criar a nossa rota. Deixa eu criar a rota aqui, a mesma coisa que a de cima, porém é um post. E muda aqui o nome do método, né? Então nós já temos aqui o nosso authenticate. Então vamos lá tentar autenticar. Vamos primeiro copiar aqui o nosso login. Copiar o nosso login e a nossa senha. Então vejamos, ó, aqui foi autenticado aqui. Conseguimos autenticar aqui na nossa aplicação, né? Conseguimos autenticar. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos gerar aqui também um método de logout. Tá? Vamos gerar aqui um método de logout. Deixa eu fechar essa seeder. Vamos ver o que a IA indicou aqui pra gente. Já gerou o código pra gente. Então eu uso a facade aqui, auth logout, né? Para fechar aqui o meu login e fazer o logout aqui. Eu invalido as sessões relacionadas a esse usuário e gero novamente um token, né? Redireciono o usuário para a login, né? Porém, eu preciso, lá no meu welcome, eu preciso colocar aqui, ó, um formulário aqui de logout, né? Vamos ver aqui onde que está o nosso dashboard. Então aqui depois do dashboard eu vou colocar um form aqui, ó, de logout, tá? E method post minha action vai ser logout. Vou fechar o meu form. Fecho o meu form. Vou fazer aqui meu token de segurança. E aqui eu declaro um button. E é o seguinte, esse button ele vai ter o mesmo estilo. Ele vai ter o mesmo estilo que o dashboard, né? Que o button de dashboard. Então eu só copio essa classe para cá.
Copio essa classe para cá. Vai seguir o mesmo estilo. E o type dele vai ser um submit, porque nós precisamos executar uma rota de post, né? E vamos enviar o form aqui como post. O que mais? Colocamos aqui logout. Beleza? Colocamos aqui logout. E vou fazer o seguinte também, ó. Aqui antes do dashboard, eu vou colocar também quando o usuário estiver logado. Quando o usuário estiver logado aqui, seguinte, aqui, text sm, text white. Então, quando o usuário estiver logado, a gente vai exibir aqui o nome do usuário que está logado. Beleza? Então, vamos criar a rota, né? A nossa rota de logout. Beleza? A nossa rota aqui já está criada. E vamos testar agora na nossa aplicação esse logout. Ele só está apagado, né? Mas veja que ele funcionou. Ó. Vamos logar aqui novamente. Cadê meu data seeder? Vou só copiar o usuário aqui. Eita. Beleza? Eu preciso que o meu logout também seja branco. Não sei que diacho que ele... Beleza? Não sei por que que ele está apagado. Ah, tá, porque tem um class aqui, ó. Tem um caquinha aqui no código. Beleza? A IA às vezes ajuda e às vezes atrapalha, né? Então, beleza. Estamos logados no sistema. E está funcionando aqui o nosso login. Tá errado aqui, né? Então o nosso login aqui já está funcionando. Testexample.com. Então o nosso login está funfando e é assim que a gente trabalha aí uma tela de login de aplicação com Laravel, tá? Gostaria de pedir o seu like aí para o conteúdo possa ser recomendado a mais pessoas. Se inscreve caso você ache relevante aí o nosso conteúdo. E até uma próxima aí. Muito obrigado.